Esta é a história do meu pai, cerca de 35 anos atrás. Vou contá-la da perspectiva dele, exatamente como me foi contado. Eu cresci nos arredores de uma cidadezinha do Ceará. Não irei revelar o local, porém, fica no interior do Nordeste. Eu era bem jovem. Eu e meus amigos tínhamos o costume de acampar com certa frequência, pois era algo que nos dava o sentimento de liberdade. Era beber, fumar e nos divertir. As nossas idades eram entre 18 e 19 anos. Certa vez, eu e meus amigos decidimos acampar perto de um lago, que era próximo à cidade no qual eu morava. Levamos cobertores, cervejas e petiscos. A nossa aventura foi logo após a escola. Era uma sexta-feira. Ao chegarmos no local, já se passava das 4 da tarde. Então, encontramos uma área limpa, com muita sorte, que poderíamos facilmente estacionar o nosso carro. No início, fizemos uma pequena fogueira. Logo em seguida, bebemos algumas cervejas, que rapidamente ficamos embriagados. Ao passar algumas horas, foi então que decidimos sair para nadar. Isso já era quase 11 horas da noite. A área em que estávamos acampados não havia trilha próxima que dava ao lago. O mesmo estava a uns 500 metros de distância. Sabíamos mais ou menos em qual direção irmos. O que dificultou bastante encontrarmos o local foi que estávamos bastante bêbados, pois não tínhamos o costume de beber com frequência. Foi então que decidimos ir de mata adentro, em direção ao lago. Isso foi no início dos anos 80. Não tínhamos celulares nesta época, para nos comunicarmos com familiares ou amigos próximos, caso precisássemos de alguma ajuda. Tínhamos a certeza de que tudo iria dar certo. Foi então que, depois de 15 minutos de caminhada em meio à escuridão, apenas com a luz de uma lanterna, e ao nos aproximarmos do lago, um ar muito frio tomou conta de todos nós. A noite, que estava quente, quase de verão, instantaneamente se esfriou, ao ponto dos pelos de todo o meu corpo se arrepiar. Nós 4 sentimos uma sensação terrível, que em seguida ouvimos um grito de socorro vindo de dentro do lago, um grito de pavor. Quando olhamos em direção ao tal grito, vimos uma mulher se afogando. Eu fiquei em choque e sem entender nada. Na sequência, um medo me fez congelar. Um barulho alto surgiu. Era alguma coisa correndo em nossa direção, em meio ao matagal, que não deu para saber o que era. A única certeza que tínhamos é que aquilo estava com muita vontade de chegar até nós. Foi quando um dos meus amigos gritou: "Meu Deus, o que é isso?" Corremos muito em direção ao acampamento. Parecia que eu iria morrer. Nunca corri tanto em toda a minha vida. Na minha cabeça, eu não poderia ser lento. Eu tinha que correr o mais rápido possível. A sensação era tão ruim e sem explicação que em minha mente eu comecei a acreditar que eu poderia morrer ali, naquele local sombrio. Eu sentia que aquela coisa iria nos fazer algo de ruim. No fundo, eu ouvia as gargalhadas histéricas daquela coisa maldita. Foi tudo muito desesperador. Ao chegarmos no acampamento, o desespero era tão grande que entramos para dentro do nosso carro. Assim pegamos a estrada, de volta para as nossas casas, deixando a fogueira acesa e todas as nossas coisas para trás, como roupa de cama, colchonete, etc. No retorno para casa, nenhum comentário foi citado. O silêncio era enorme. Algumas semanas se passaram após o tenebroso ocorrido. O verão tinha chegado de fato e o ambiente estava em um calor escaldante. Nem a noite nos dava refresco do calor que fazia. Porém, os meus pais
sempre faziam acampamento com os amigos mais próximos. Na verdade, todo o verão. Eram aproximadamente umas 5 famílias próximas à nossa que se reuniam para passar alguns dias acampando. Em uma certa noite, estávamos reunidos em frente a uma fogueira. Eram umas 20 cabeças, conversando e bebendo. A noite estava linda. Foi quando um dos amigos do meu pai contou uma história de uma certa caminhada que ele havia feito com sua esposa e outros amigos próximos. Esta caminhada foi um evento feito em um sábado dias atrás. Eles fizeram uma trilha que dava ao topo de um penhasco, e de lá de cima dava para se ver um lago metros abaixo. O lago era bem bonito. Foi quando eles sentiram a presença de algo muito ruim, uma presença estranha, como se alguém estivesse ali em meio deles. E para sua surpresa, aos poucos os seus amigos se viraram e começaram a fazer um percurso de retorno, em uma caminhada muito rápida que em seguida deu lugar a uma correria. Eu e minha esposa ficamos sem entender nada, pois o planejado era comermos e bebermos, e assim ficarmos conversando por um tempo para colocarmos assim o papo em dia. Porém, o que era para ser algo bom para todos do grupo, deu lugar para algo sinistro e sem explicações. Foi então que eu e minha esposa sentimos algo tão ruim, algo tão tenebroso, que fizemos o mesmo. Parecia que alguma coisa iria ceifar a nossa vida. Retornamos para o nosso carro e metemos o pé para casa. Acreditem, após o fatídico dia, não comentamos nada sobre este assunto até os dias de hoje. Após escutar o relato do amigo do meu pai, eu fiquei muito assustado. Eu tinha achado aquilo tudo muito sinistro. Eu acabei ficando curioso em saber o local que eles foram, pois a coincidência em relação ao que havia acontecido comigo e os meus amigos era bem grande. Eu não queria que os meus pais descobrissem que eu havia passado por isso com os meus amigos, pois eu tinha certeza que os mesmos iriam me proibir de acampar. E quando eu olhei para eles, os mesmos se mostraram bem assustados. Segundo ele e sua esposa, tinham praticamente a certeza que ambos iriam morrer no local. E para minha surpresa, o local foi o mesmo que eu havia ido acampar com os meus amigos, sendo revelado pelo mesmo, pois o pessoal que estavam ouvindo exigiram para que ele contasse, pois ninguém gostaria de passar pela mesma situação. Neste dia eu não dormi direito. Naquela noite eu fiquei pensativo no que poderia haver naquele local. Algo sinistro e assustador tem naquele lago. Depois desse dia, eu percebi que o melhor a ser feito não era voltar a acampar.